Bem-vinda! Boa noite! Obrigada, boa noite, tudo bem? Tudo, tô começando o nosso live, dizendo que a gente está recebendo um monte de perguntas sobre justamente essa fome emocional, esse como fazer para não engordar durante a quarentena, como fazer para lidar com o fato que eu tô querendo comer tudo que tem na despensa, etc, etc, né? Eu acho que conhecendo sua história e como você já contou no meu YouTube a sua história, seria interessante até você contar um pouquinho da sua relação com a comida e como ela mudou. Então, a Eliane antes e a Eliane hoje. Então, dar até a possibilidade para nossos ouvintes ver que dá para mudar, sim. Muitas pessoas Sim, acham, não, mas tudo que elas estão falando faz sentido, mas eu não. Eu não tenho essa possibilidade, meu corpo não funciona assim. É, especialmente pessoas que estão anos e anos na guerra, na luta contra a comida, fazendo dieta, então emagrecendo, engordando tudo de volta, e mais ao longo do tempo, né? Então, como eu falei, dentro de todos os meus estudos, também há anos agora que estou defendendo esse livro aqui, O Peso das Dietas, né? Fazer dieta já por si só te leva a ter uma relação complicada com a comida. Também fazer dieta mexe na sua sensação de fome, saciedade. Você não sabe mais, você está triste, vai comer, está feliz, vai comer, está cansado, vai comer, tudo é motivo para comer. E fazer dieta, hoje a gente vê que no começo funciona, mas logo, e aí a questão é o quanto tempo, aí o peso volta, e volta muitas vezes mais, alguns quilos a mais. Então, ao longo da vida de fazendo essas dietas, é normal engordar. Né? Então, Eliane, pode explicar para nossos ouvintes um pouquinho da sua história, do nosso encontro, como que foi? É? posso sim. Eu vou até contar coisas assim que eu nunca contei ao público, mas eu acho que bastante gente está precisando nesse momento, né, Sofia? E a intenção nossa é ajudar verdadeiramente as pessoas, né? Então, pessoal, quando eu fui fazer o curso da Sofia, eu não fazia muita ideia do que se falava, mas como eu estava fazendo um coaching pessoal, assim, né, para questões de profissional, questões da minha vida e tal, eu falei assim, nossa, ele usa técnicas tão legais, se a gente tivesse algum profissional fazendo isso com a nutrição, eu acho que ia dar muito certo, porque assim, o coaching ajuda a gente a mudar verdadeiramente mudanças de hábito. E assim, na carreira, no profissional, na vida pessoal, estava me ajudando muito. Porém, em relação à alimentação, né, eu não estava tendo esse suporte mesmo, porque o meu coaching não era focado na nutrição. Então, eu coloquei assim no Google e aí eu achei o curso da Sofia. Ah, E aí eu falei NutriCoach. assim, É, NutriCoach. Eu nutrição e falei assim, coach. nossa, que legal, eu quero fazer. Aí eu liguei, né? Não tinha mais vaga no curso. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso fazer esse curso porque eu vou ter um bebê e depois que eu tiver um bebê, eu nunca mais vou conseguir, porque eu já sou mãe da segunda vez, né? Depois que eu tiver o bebê, nunca mais eu vou conseguir fazer o curso e tal, conseguiram me encaixar no curso. Quando eu cheguei no curso, eu já estava dirigindo pensando, nossa, eu vou encontrar com as nutricionistas que não comem isso, não comem aquilo, né? Eu falei assim, nossa, como é difícil, né, essa relação. E aí, eu sempre gostei de gastronomia. Desde criança, a minha mãe dava aula de culinária japonesa e a gente tinha uma escola de culinária. Então, comer para mim sempre foi muito prazeroso. Eu sempre gostei muito de cozinhar e de comer. Então, desde um aninho, minha mãe fez um jantar japonês na minha casa, né? E aí as vizinhas falaram assim, Dona Eike, ensina essa comida tão gostosa, cheia de vegetais, toda colorida. Aí a minha mãe começou a ensinar na minha casa, e depois a gente mudou de casa, e aí a gente montou uma escola. Então, quando eu estava na faculdade de nutrição, eu sempre gostei de gastronomia, né? Aí começaram a fazer os estágios e tal, daí eu comecei a fazer estágio no Grand Meliá Hotel,
que era lá na Berrine. Lá tinham 8 cozinhas internacionais e 11 bares. Toda vez que eu entrava na cozinha, saía aquele fogo. Naquela época era super na moda a estátua de gelo, de manteiga, agora não se vê mais, né? Mas eu ficava encantada com aquilo, ou seja, sempre gostei de gastronomia. Aí eu fiz uma pós em docência em gastronomia e eu falei assim, gente, eu quero unir a nutrição e a gastronomia. Só que eu me sentia culpada, porque quando eu colocava manteiga, todo mundo falava assim, ué, mas você põe manteiga, mas você não é nutricionista? Daí eu falava, ai, eu tô com vergonha de ser nutricionista. Às vezes eu me pegava com vergonha, né? Porque eu não podia comer manteiga, eu não podia tomar vinho, eu não podia colocar vinho na receita, eu não podia colocar os ingredientes que eu sempre gostei, se eu como os ingredientes. E quando eu estava no curso, a Sofia começou a falar assim, sabe que os meus pais, eles comiam camembert, os meus avós tomavam vinho, e sempre a gente vê que a minha família sempre teve um peso ideal. E eu já morei na França, já trabalhei lá como cozinheira e como subchefe de cozinha. E quando eu estava trabalhando lá, a Sofia foi falando e eu comecei a lembrar da minha relação com a comida. E eu comecei a lembrar que a minha relação era muito em paz, eu comia muito em paz lá. E eu comecei a lembrar do meu corpo lá. Meu corpo, eu estava com o peso muito parecido com o menor peso que eu já cheguei. Aí eu falei assim, nossa, tem tudo a ver o que ela está falando. Só que daí eu voltei para o Brasil e comecei a fazer tudo o que eu fazia. Então eu me culpava, né, por ser nutricionista, então eu começava com a dieta. Então eu tomava suco verde porque era na moda, comia tapioca porque estava na moda. Daí eu começava, na hora do almoço, eu lembro, Sofia, que eu comia um açaí, não comia, né? Ou se não, comia uma salada. Daí chegava no final do dia, eu comia um monte de coisa. E assim, eu abria a geladeira e comecei a comer muito, 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 muito. E aí eu pegava, ficava triste quando eu ia ver, às vezes tinha até papelzinho, um monte de papel de chocolate, né? E eu ficava arrasada. Daí eu peguei e falei assim, nossa, eu vou começar a passar em consulta com a Sofia. E aí eu lembro que naquela época eu comecei a fazer o meu recordatório alimentar, que é escrever tudo que eu como, né? Um exercício que a Sofia passa pra gente colocar os nossos sentimentos. E aí, quando eu colocava meus sentimentos, era sempre assim, eu comi com pressa, eu comi correndo, eu comi andando, eu nunca comia com atenção plena ouvindo o meu corpo. E aí eu comecei a lembrar como que eu comia na França. Então, na França, a gente sentava na mesa, aí o meu chefe, ele colocava todos os funcionários juntos, ele cozinhava pra gente, a gente dava risada, a gente olhava no olho. Quando a gente viajava de final de semana, eles tinham um grupo de motocicleta. A gente fazia passeio gastronômico, a gente ia para Périgord, na capital mundial da trufa, ele me ensinava a harmonizar vinhos com trufas. Ele me ensinava, a gente foi na fábrica de torta tartã, me ensinou a ver como é a massa filo, me ensinou. Então, eu falei assim, gente, eu gosto tanto de comer e aqui eu como tão em paz. Então, lá, eu comia com atenção plena. Então, quando a gente estava comendo, as pessoas falavam assim, vocês estão sentindo o aroma do alecrim com alho e a manteiga na batata? Eu falava assim, gente, isso é mindful eating, que a Sophie tanto fala, que na França se fala de mindful eating, de comer com atenção plena. Então eu comia e o meu prazer era de estar com as pessoas. E o comer fazia parte daquele contexto, mas o mais importante era o socializar. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, comecei a colocar tudo na prática o que a Sofia me falando no meu recordatório. Então, teve um dia que eu comi uma caixa de chocolate inteira. Daí a Sofia falou assim, nossa, Eliane, qual o motivo que você comeu? Não perguntando dessa forma, né? A Sofia tem toda a técnica de pergunta e tal. Mas o motivo de ter comido uma caixa de chocolate inteira, sem julgamento, sempre sem julgamento foi, né, Sofia? O que a Sofia ensina a gente fazer também. Então, quando eu comecei a prestar atenção, e a Sofia, perita em ver recordatório alimentar, já se ligou muito rápido. Aí ela olhou e falou assim, nossa, faz 2 semanas que você não come chocolate, nenhum doce. Eu falei assim, nossa, por que, Eliane? Eu falei assim, porque eu tô de dieta. Comecei a vir aqui, já comecei a comprar um monte de ingredientes, já comecei a fazer aquela dieta, porque eu não quero te decepcionar no meu recordatório alimentar. Aí a Sofia falou assim,
Eliane, acho que a gente precisa conversar. E aí, quando a Sophie falou assim, começou a conversar, e assim, quando a gente usa a parte do comportamento, a parte do coaching, quem decide é o paciente. Então, toda aquela conversa que a Sophie começou a ter comigo, o que eu decidi? Comer um pedacinho de chocolate todos os dias e começar a comer comida. Daí eu comecei a unir ao meu conhecimento de gastronomia com a nutrição. E eu comecei a cozinhar como o meu chefe cozinhava para mim na França, como a gente comia na França. Então, o que eu comecei a fazer? Sempre fazer um plano estratégico, porque como eu trabalhava em empresa, na área de gerente de marketing, então a estratégia é muito dentro, assim, né? Eu respirava estratégica, plano estratégico, então eu comecei a montar uma estratégia. Então, quando eu ia ao mercado, eu já ia com o meu cardápio pronto. Daí, o meu cardápio já era um cardápio super gostoso e super fácil, porque como executiva eu não tinha tempo de ficar na cozinha. E aí, aquilo começou a me ajudar. E aí, a minha família começou a ficar feliz. Ainda bem que as minhas filhas eram pequenininhas e a Elis ainda estava na minha barriga. Porque senão, eu acho que eu já ia ter criado filhos com compulsão alimentar, assim como eu tinha. E na primeira gravidez, muito controladora. Na primeira gravidez que você tinha essa compulsão, você ganhou 20 quilos, né? E na segunda, a gente se conheceu, você estava grávida de 5 ou 6 meses. Sim. Né? E parou e aí as eu acho compulsões. que eu engordei bem só no começo, Sophie, porque depois eu não engordei mais, porque eu só engordei 7 quilos na segunda gravidez. No total, né? E comendo em paz, comendo de tudo. Paz. Essa Nunca mais eu tinha compulsão. Então, eu ligava para as pessoas, como eu estava trabalhando dentro da empresa, quem estava fora, tipo alguém de vendas, que eu sabia que vinha para a empresa, eu falava assim, oi, você pode comprar um pacote de biscoito para mim? Eu fazia isso, Sophie. Tipo, eu nunca contei isso para as pessoas. E quando chegava o pacote de biscoito, na hora que eu ia comer, minha boca estava salivando e eu comia. Na hora que chegava o almoço, eu não conseguia esperar, assim, sabe? Eu já chegava comendo. Então, nunca mais aconteceu isso comigo. E assim, eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter compulsão de novo. Porque assim, a relação muda, né? A parte de cozinhar, do sentir o cheiro, de estar feliz, estar em paz. E também assim, sabe, Sophie? Pode falar, eu acho, Eliane, o que as pessoas talvez acham que é impossível é justamente essa famosa paz com a comida que a gente fala. Parece que muitas pessoas pensam, não, mas se eu posso comer o que eu quiser, vou comer a casa inteira. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, é muito interessante ver que a permissão de comer ela deixa você poder comer de tudo, mas não tudo. Né? E talvez no começo, sim, vai ter um pouquinho de ansiedade, de poder comer coisas que você não comeu há muito tempo. Mas, na realidade, é uma coisa que vai trazer paz, tranquilidade. Você vai ver que quando a gente tem permissão de comer, a gente tem também permissão de não comer. Então, a gente fica meio, assim, o dono da nossa vida. A gente não fica seguindo mais essas regras extremamente rígidas que vêm junto com as dietas. Né? Então, você sentiu isso? Hoje, você acha que você está tendo ainda um pouquinho de coma emocional ou não? Não, Sophie, nunca mais. E assim, é engraçado, né? Que uma vez eu até lembro, a Sophie conversou comigo, eu chorei tanto nesse dia, eu nunca contei isso para tanta gente, né? Mas assim, o quanto é importante eu respeitar o meu corpo, sabe? Então, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu pesava 49 quilos, né? Depois de ter 2 filhos, o corpo muda. E o quanto respeitar o corpo e amar o corpo como ele é foi importante para mim. Então, essa descoberta, Sophie, me fez respeitar tanto e assim, me fez ter uma vontade de cuidar de mim, de cuidar do meu corpo e da minha saúde e parar com esse negócio de peso e parar de ficar focando na balança e parar de focar de uma vez por toda em calorias.
Porque quanto mais eu focava nisso, mais eu tinha vontade de comer, mais eu sentia culpa, mais eu sentia transtorno, mais eu sentia vontade de comer até o pé da mesa, mais vontade de comer a geladeira inteira, de acordar de madrugada, porque eu ficava o dia inteiro sem comer, né? Por conta das calorias. Então, você está levantando o que é a base mesmo do nosso papo de hoje, é que, antes de tudo, a primeira coisa para fazer é cuidar do seu corpo, especialmente da sua fome física. Tá? Então, mesmo em quarentena, mesmo pensando, meu Deus, não vou fazer atividade física porque estou em casa, você tem um corpo que funciona, que respira, suas células estão precisando de energia. Então, a base é colocar rotina, como a gente falou ontem. Então, um café da manhã já, você está totalmente perdido, começar com um café da manhã. Né? O café da manhã não é uma obrigação para todos, mas quando a gente está um pouquinho perdido em relação à nossa fome e a relação com a comida, é interessante começar a cuidar da fome física. Então, o café da manhã, você começa o dia nutrido. Então, você já sabe que fome você não tem. Tá? E aí, fazer o almoço e o lanche da tarde, o tal do lanche da tarde, que ajuda muito a diminuir a fome emocional. Tá? O lanche da tarde é um momento onde você recarrega as baterias também. Cuidar da fome física. Você Isso é muito lembra? importante. Isso é muito importante. Uma pessoa está perguntando se eu precisei de ajuda psicológica. Então, eu já tinha feito terapia, já tinha feito várias coisas, assim. O que me ajudou de verdade foi o NutriCoaching. Então, assim, só que assim, tem pessoas que precisam de ajuda psicológica, né? Tem pessoas que não precisam. Eu não precisei. Mas tem pessoas que, se sentirem a necessidade de um psicólogo, precisam ir no psicólogo. Mas o que me ajudou verdadeiramente? Eu me permiti comer. Isso que a Sophie falou de tomar lanche da tarde, é assim, ó, é comer bem. Então, até no meu Instagram, eu coloquei hoje a comida de verdade. Então, comer couve-flor com rúcula, depois comer arroz, feijão, uma carninha, comer de verdade, comer comida. E assim, depois do almoço, se permitir comer um docinho. Eu lembro que quando eu estava na França, se eu saísse da mesa sem comer um doce, o meu chefe brigava comigo. Era, tipo, muita falta de educação, assim, na visão dele. E eu não tinha mesmo compulsão, porque eu permitia comer o doce. Porque se eu não comesse o doce, eu ficava com vontade de comer o doce. Então eu ia lá e ia trabalhar. Daí lá em cima do meu trabalho tinha uma lanchonete. Aí eu subia lá, pegava uma barrinha de cereais, mas eu estava com vontade de comer o bolo que estava servindo na hora do almoço. Daí não me dava satisfação. Daí eu comia, sabe o quê? As castanhas. Daí não adiantava. Daí sabe o que eu fazia? Eu pegava, tinha uns biscoitinhos de alguém que levava, comia também. Não era melhor eu ter comido o bolo logo, né? Então, comer comida e se permitir comer, né? E não comer assim. Era melhor eu ter comido um pedaço. A Sophie sempre me fala, eu lembro lá da França mesmo, que a bola de sorvete da França é bem pequenininha. E aqui a bola de sorvete é bem grandona. Eu acho que as pessoas ficam não comendo sorvete, quando come uma taça bem grandona. Mas se permitir comer uma bolinha todos os dias, ou comer um pedacinho de doce, né? Uma coisa que gosto. Então, é importante esse ponto que você está colocando, é importante entender que essa permissão de comer, ela vem também com a permissão de escutar suas vontades. É normal ter vontade, nossa fome é também psicológica. A gente tem lembrança de comida gostosa, de doces, é normal ter vontade. Isso não está errado. Muitas pessoas têm muita culpa de ter vontade. Mas quando você escuta as suas vontades, você vê que elas não estão igual àquela fome emocional que pega você de refém e leva você a comer qualquer coisa. Quando a gente, por exemplo, vamos falar do bolo que você falou, você tem vontade do bolo. Então, por que não de sobremesa se oferecer um pedaço de bolo? E comer em paz, e comer devagar, saboreando.
interessante, nosso paladar tem milhares de papilas gustativas. Então, aquela primeira garfada vai ser a melhor de todas, porque nosso paladar está descobrindo sabor. Né? É interessante que o paladar se habitua. Então, quando a gente está em paz com a comida, a gente não precisa de muita quantidade para satisfazer o nosso prazer de comer. Agora, essa vontade, ela é muito específica, você sabe exatamente o que você quer. É diferente daquela fome que você relata, Eliane, que fazia você abrir a geladeira e querer comer tudo que tinha na frente. Aí a gente está numa fome diferente, uma fome mais emocional, de busca de recompensa, busca de alívio. Essa famosa fome de quê? Primeira coisa, quando vem essa vontade de comer muito, muito grande, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, será que eu estou com fome? Então, quando a gente está perdido, primeira coisa, o que eu falei? Fazer as refeições principais. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E quando a gente faz essas refeições, a gente não tem muita fome, porque a gente cuida dela. E, na verdade, nossos avós faziam. Né? Nossos avós ou bisavós, eles tinham um padrão regular de rotinas para comer. Você não podia falar para seu bisavó ou avó, você não podia falar, hoje almoço meio-dia, amanhã almoço 15. Ele ia fazer revolução, ele ia falar, não dá. Né? Agora, não precisa ser também um relógio de tem que comer todo dia exatamente no mesmo horário, mas é interessante ter rotinas. Então, a gente falou bastante isso ontem, sobre como ajudar dentro de uma família onde tem crianças. A rotina, ela é extremamente importante. Mas para nós também adultos, mesmo se a gente mora sozinho, a gente precisa de rotinas para estabelecer um equilíbrio. Então, para quem está aqui buscando dicas para lidar com essa fome emocional, a gente falou de fazer as refeições com comida, de preferência comida fresca, caseira, mas não precisa ser tudo fresco, caseiro, cozido por você, Mas é verdade que essa rotina de refeição ajuda. E outra dica que a gente falou é escutar suas vontades e se permitir comer. Então, começa a refletir sobre isso. O que eu quero comer? O que eu gosto de comer? O que eu não comia há muito tempo pelo medo de engordar ou pelo medo de sair da dieta? As dietas restritivas, muitas vezes, elas cortam o que a gente gosta. Você já percebeu? Tudo que é gostoso parece que não pode. Então, é claro que quando a gente está de dieta, a gente tem muitas vontades não assumidas. E aí isso pode se desencadear em uma fome emocional no final do dia para descontar tudo. Em busca de recompensa. Uma coisa que uma pessoa fez de comentário que eu achei legal, ela escreveu assim, nossa, que bacana essa live, porque está ensinando como faz na prática. E é isso mesmo que eu e a Sofia, a gente vem conversando muito, que o que a gente quer ensinar para vocês é como colocar tudo isso em prática. Porque assim, a teoria existe, né? Às vezes a gente recebe um plano alimentar e a gente fica olhando para ele, como que a gente agora vai fazer, né? Então, a nossa ideia do nosso blog Unidos na Quarentena é exatamente a gente fazer isso, é tirar a teoria e colocar em prática. Porque a prática, pessoal, é muito mais fácil. Quando a gente começa a fazer, vira rotina e vira estilo de vida. E aí é como se fosse escovar o dente todo dia. Não é uma coisa pesada que eu tenho que fazer. Não, é uma coisa leve. Porque daí fica mais fácil. E aí a gente não consegue fazer diferente. Então lá no blog a gente pôs receita, a gente pôs um e-book lindo, né, Sofia? Talvez a gente pode explicar o que é esse blog, porque a gente está falando no nosso blog, tem alguns ouvintes que não acompanharam todos os lives. A gente está fazendo os lives desde sexta-feira, todos os dias, exceto final de semana.
nós criamos, Eliane e eu, criamos um blog gratuito, para entrar, é só clicar no link do meu perfil e colocar seu e-mail. E você entra num blog maravilhoso, onde a gente coloca um monte de informações, de dicas, de receitas, de e-books maravilhosos, para ajudar nessa quarentena, ajudar a estar juntos, unidos na quarentena e fazer dessa quarentena uma coisa positiva, não ficar só naquela ansiedade, aquele estresse, escutando informações o tempo todo, que pode aumentar ainda nossa ansiedade. Então, esse blog, a gente já tem centenas de pessoas entrando, vai ser uma comunidade muito legal, a gente está querendo vocês entrarem, comentar, dar suas perguntas, trocar receitas, a gente quer muita comunicação nesse blog, então esperamos vocês lá, e também falar que amanhã vai ter outro live, a gente pensou em como fazer para otimizar as compras no mercado e o preparo dentro da cozinha, para quem vai falar, mas eu estou sem tempo, eu quero fazer tudo, eu tenho filhos, trabalho, cozinha, cachorro, eu tenho um cachorro, eu acho que todo mundo está ouvindo, e tudo isso leva a uma bagunça de coisas para fazer, mas dá para se organizar, compartimentando, planejando, fazendo aquele plano que a gente contou ontem, então fica à vontade de ir ver nosso live de ontem, está registrado no nosso YouTube também, e ajudar vocês a cozinhar de maneira mais fácil, sem medo e rápido. E cozinhando mais, você vai ficar mais alimentado, você vai ficar com menos fome e lidar melhor com essas fomes mais emocionais. O que você acha, Eliane? Duas pacientes, uma minha e uma sua, a Samira e a Gabriela, falaram que a gente devolveu a paz para elas com a comida novamente. Que legal! Eu não estou conseguindo enxergar os comentários. Eu vou lendo aqui, Sofia. Tema maravilhoso, qual é o endereço do blog? O endereço do blog fica na nossa bio. E aí é só vocês entrarem lá na bio. Sabe, pessoal, lá no blog, a gente fez um e-book muito lindo. Tem receitas para cozinhar com a família. Tem um hambúrguer lá que... Hambúrguer pode. Olha que legal. Tem hambúrguer. Tem bom, uma receita que a Emily adora. E é muito legal fazer junto com a família nessa época. Né? Fazer o dia da noite do hambúrguer, né? Então, tem também receitas para fazer atividades com as crianças, atividades lúdicas, que as crianças vão gostar muito. Então, tem dicas de supermercado, de receitas, de como passar esses dias também com a família. Tem dicas de salada, dicas de como cozinhar legumes, vegetais, um monte de coisa legal. E também tem uma outra cartilha que a gente pegou 3 referências de como a gente faz compras, de como a gente faz a higienização, quando vai ao mercado. Então tem muita informação bacana também. Espero que vocês gostem e comentem, pessoal. Falem, né, do que vocês estão achando, o que vocês gostariam que a gente fizesse como tema para a live, né? É importante também. É importante, a gente estar aqui para vocês, a gente está querendo ajudar a vocês fazer desse momento um momento de reconexão com você, de reavaliar seus valores, focar mais na saúde, no bem-estar, na saúde da família inteira. É muito interessante essa questão da fome emocional, desse momento, ele pode deixar você mais angustiado,
tá? Entender que tem saída. A gente pode lidar com o estresse sem comer, tá? Agora, quando a gente está fazendo muitas dietas, muita restrição, o próprio cérebro, ele vai só pensar em comer. Tá? Então, entender que é uma adaptação, esse comer emocional é uma adaptação a todas as dietas que você fez na vida. Então, quanto mais em paz com a comida, menos fome emocional, tá? Agora, como você falou, Eliane, você pode talvez precisar de ajuda, né? Porque às vezes a questão psicológica é tão forte que a pessoa nem consegue prestar atenção, ficar muito angustiada. Então, não tenha medo de buscar ajuda de um psicólogo também para ajudar, né? Tem momentos que a gente precisa de apoio e não é de se sentir fraco. Às vezes é melhor chamar, buscar ajuda. Coloquei no meu Insta, no Stories, o grupo do Ambulim, Ambulatório de Transtornos Alimentares, tem um grupo de psicólogos fantásticos e eles se colocaram como voluntários para ajudar com atendimento gratuito. Então, eu vou colocar no meu stories de novo, eu coloquei ontem. Você entra por e-mail e você vê, eu acho que tem vagas ainda, e você pode aí encontrar seria online, com um desses profissionais de psicologia formados no Ambulim, Ambulatório de Transtorno Alimentar, onde eu estou pesquisando. Então, eu sei, são psicólogos nota 10, viu? É muito bom. Muito bom, né? Tem Tanta gente ajuda, não fica ajudando, sozinho. né? Sim, sim. Saber, profissional de saúde, quando você vira um profissional de saúde, a maioria, vou falar, porque tem alguns que estão com outro olhar, estão fazendo isso pelo negócio, mas um profissional de saúde, ele está ao serviço do paciente, para ajudar o paciente a ficar com mais saúde. Então, por isso que a gente vê todos esses médicos, enfermeiros, nutricionistas, lá nos hospitais, mesmo trabalhando mais do que deveria, eles estão lá batalhando para salvar vidas. Né? Então, nosso jeito de ajudar, né, Eliane, como eu, é fazer esse blog gratuito. A gente está se colocando à disposição de vocês, duas grandes nutricionistas com bastante conhecimento também no comportamento alimentar para ajudar nesse caminho. Então, a gente não vai falar só de receitas, vamos trazer muito mais do que só receitas, mas receitas é a base. A gente não vai deixar também de falar de receitas. É tudo incluso. Nosso olhar de profissional, mas também de mãe, também de amiga, também de pessoa. A gente sabe que não é um momento fácil, tá? Então, esses psicólogos do Ambulim estão se colocando também como voluntários para ajudar com consultas online. Vou colocar assim que acabar esse live dentro do meu stories. E basicamente. Uma coisa que eu acho que é importante também falar, Sofia. Eu contei a história, né? Então, eu conheci a Sofia faz 3 anos. Já? Isso já. E isso é que eu sempre penso, Sofia, sabe? O quanto a minha vida transformou em 3 anos, assim. Porque, assim, eu mudei de profissão, eu me tornei mãe pela segunda vez, eu comecei a trabalhar com o meu propósito, eu faço o que eu acho que considero importante para as pessoas. Então, assim, tudo isso demorou e tudo isso foi me dando paz. Mas não foi de um dia para o outro. E eu foquei na saúde, no meu bem-estar, no que me fazia mal, que eu tinha fome emocional. Eu tive coragem de começar transformando, de começar a me permitir também. Então, assim, são 3 anos de transformação, de mudança. E são 3 anos de transformação, de mudança que refletiu no meu corpo. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo. Então, assim, o quanto a gente tem que ter autocompaixão, né?
a gente ter paciência com a gente, autocompaixão e falar assim, poxa, o que eu fiz de errado hoje? O que eu posso fazer certo amanhã? O que eu posso Isso, melhorar depois? importante. O que eu É como a Elisa está começando agora, já aprendeu a andar, foi um processo, agora ela está desfraldando, é um outro processo, e a Emily está na época de escrever e ler, e é um outro processo. Então, se eu Sim. ficar brigando com elas, elas nunca vão aprender, mas é a mesma coisa com a gente. O quanto a gente se trata com carinho, o quanto a gente se trata com amor e o quanto a gente tem paciência com a gente mesmo, é a mesma coisa que eu ter paciência com uma Tá. pessoa que eu amo. E é por isso que a gente tem que se amar, né, Sofia? É. Ter E você vê autocompaixão. que, exatamente, e você vê que esse caminho que pode parecer muito difícil para alguns que estão lá de dieta, com medo de engordar, etc. É interessante que é um caminho sustentável, que vai durar. Por quê? Porque não é briga. Você não está na briga, certo? Você está na paz. Então, quando a gente está na paz, as coisas fluem. E a gente não precisa estar o tempo todo controlando. O que mais escuto dos meus pacientes é, nossa, parei de pensar o tempo todo sobre comida. De tanto eu estou em paz com a comida. Né? Então, se você está o tempo todo pensando sobre o que comer, quando comer, etc., provavelmente você não tem uma relação boa com a comida e você pode começar a rever essa relação. Né? Nosso blog vai falar dessa parte comportamental, vai falar do comportamento alimentar, tanto da pessoa, do adulto, mas também de como passar isso para as crianças. Né? Interessante. Tá bom. Então, mais um live gostoso, bastante coisas para falar. Né? Vou verificar se temos algumas perguntas. Uma pessoa que fala que ela tá assim que ela precisa resolver, tá tão ansiosa que ela quer mastigar. Isso tem a ver com essa fome emocional. Agora, você que perguntou isso, pode já saber uma coisa, você já está muito consciente disso. É um primeiro passo, perceber que associado a esse estado que você está de ter que decidir alguma coisa ou de pensar alguma coisa. Quando você precisa resolver, a sua ansiedade aumenta. Esse é o jeito de resolver, de se reconfortar, é de mastigar alguma coisa. Então, começar a pensar o que eu posso fazer de outra coisa que me faz bem. O que mais que me faz bem, a não ser mastigar? Agora, outra coisa importante, quando você está nesse estado de resolver coisas, prestar atenção e verificar que você não está com fome também. Porque se está com fome, por favor, vai comer. Não é? Então, primeira coisa, cuidar da fome física. Ter certeza que você não tem fome. Agora, não é fome e você sente que é ansiedade, estresse, aí sim, dá uma respirada, pensa o que você pode fazer para te ajudar nesse sentido, pensar em coisas boas, coisas que te fazem bem, como, por exemplo, sabe, eu estou agora chutando, coisas que eu escuto dos meus pacientes, mas pode ser ligar para um amigo, pode ser sair com um cachorro, nada melhor do que dar uma saidinha com o cachorro, porque o cachorro, ele te faz pensar em outra coisa, né? Então você sai daquele estado de ansiedade, mas pode ser tomar um banho, pode ser ler um livro, pode ser escutar um vídeo, pode ser cozinhar, só que quem está com aquele comer emocional, ele vai falar, mas se eu cozinho, vou beliscar. Mas todas essas ações, elas fazem bem, elas deixam você mais calmo, não resolvem a ansiedade, mas podem deixar você sem comer a casa inteira. Isso que vai ser... E qualquer dificuldade que você sente, por favor, busque ajuda. Tem ajuda online, o Conselho Regional e Federal de Nutrição autorizou as ligações, as consultas online até final de agosto, então eu atendo somente online agora
e, sabe, eu atendo compulsão alimentar, anorexia, e está dando muito certo. Isso é surpresa para nós, profissionais, e ver que mesmo à distância, o fato de estar conectado, como se fosse na consulta, dá um resultado muito bom de trabalho de terapia. Não é verdade, Eliane? Verdade, as pessoas transformam bastante, né, Sophie, com ajuda, né? Tem uma pessoa aqui, Sophie, pergunta que ela nunca sabe quando ela tá com fome ou com vontade de comer. Às vezes ela acha que é fome e às vezes ela acha que é vontade de comer. Ok. Então, essa questão de justamente o que a gente está conversando desde o comecinho, fazer a diferença entre as fomes que é fome física e fome que é mais vontade. Agora, uma das coisas que ela pode perguntar é, primeiro, quando que foi a última vez que eu comi? Tá? Será que é fome física? Ou será que eu não tenho fome física, mas estou com uma vontade de alguma coisa que me faz bem para me deixar mais tranquilo? Né? Então, você pode ter fome física e vontade de comer juntos. Né? Agora, a vontade, ela é um pouquinho diferente, que ela pode acontecer sem fome. Então, você pode acabar seu almoço, comer um almoço bem nutritivo, com arroz, feijão, legumes, carne, mas ainda não está satisfeito, está faltando alguma coisa, e muitas vezes é um docezinho. Qual é o problema de comer um doce para finalizar o almoço? Me conta, Eli. Ai, eu não vejo problema nenhum, ainda mais se tiver um cafezinho acompanhando, né? Exatamente, e aí você fecha seu almoço e você cuida da sua vontade. É interessante que pessoas que estão nessa liberdade de poder fechar o seu almoço com até um doce ou uma frutinha, alguma coisa que te lembra que acabou, ficam geralmente satisfeitos até a próxima refeição. Isso é estar em paz com a comida. Então, para essa pessoa que está na dúvida, eu começaria para fazer um bom café da manhã, começar meu dia nutrido e a partir daí fazer um almoço e prestando atenção. E a questão de anotar no diário, eu acho que é uma boa dica para ganhar autoconhecimento. Tá bom? Eu acho ótimo o diário mesmo. Uma ferramenta fantástica. Mas cuidado de não pegar esse diário como se fosse um fiscal, tá? Esse diário é seu amigo. Ele é para você se conectar com você, não para fazer chicote de, meu Deus, estou comendo demais, estou comendo tudo errado, Porque muitas pessoas usaram já o diário dentro de muitas dietas, a gente sabe, que conta pontos, que conta calorias. Então, esse diário, ele pode ser visto como um inimigo número 1, quando na realidade é o melhor aliado, é aquele que te faz te conectar com você. Qual é a dica para quem sempre procura descontar com chocolate e doces? Descontar o quê? Descontar emoções? Então, acho que a gente explicou bastante já. Primeiro, ter certeza que não tem fome. E aí, prestar atenção sobre as suas vontades. Vontade de chocolate. Por que não comer? Mas aí, comer de maneira consciente, se autorizando, fazendo o ritual. E não ficar o tempo todo naquela mentalidade de dieta do chocolate é o inimigo, preciso evitar o chocolate. A própria Eliane falou, Eliane? Quanto mais você estava querendo evitar, lembra do que você contou? Mais tinha ataque. Eu vejo meus pacientes. Uma coisa que eu descobri muito com a Sophie também, depois que comecei a atender, eu comecei a descobrir também, que sempre tem um gatilho. Então, a gente conversava muito, né, com a Sophie nas consultas, mas também é importante também a gente identificar os gatilhos. Por exemplo, uma vez uma paciente falou assim para mim: Eli, você não sabe o que eu descobri no meu diário. Toda vez que eu brigo com meu marido, eu como. Então, ela, quando a gente fala do sentimento,
ela entendeu que era um gatilho. Aí eu falei assim, qual é a decisão que você vai tomar então? Primeiro, vou parar de brigar, e segundo, quando eu brigar, eu vou nadar. O que aconteceu, Sophie? Ela se libertou. Então, tem coisas que a gente tem que começar a perceber. Qual que é o gatilho, né? Por qual motivo eu tô comendo? Então, é que eu vou mandar uma pessoa embora, é que eu tô associando essa fome porque eu tô estressada com esse negócio do coronavírus. Então, ter uma boa conversa sincera com a gente mesmo, né? Eu acho que é importante Acho também. que é uma boa. Então, a gente espera vocês no nosso blog, que se chama Unidos na Quarentena, porque é isso mesmo que a gente está fazendo como proposta. Nós colocamos à sua disposição em um blog totalmente gratuito. Para entrar, tem que entrar no link do meu perfil, colocar seu e-mail e você já entra, né? E a gente vai colocando as informações, e as informações ficam lá, então você pode ir e, por favor, comenta. A gente quer mais comentários, a gente quer saber de vocês. Ficam à vontade, falar sobre as suas dificuldades, mas também suas conquistas. Se você tem dicas para passar, receitas, a gente está juntos. Tá bom? Então, Eliane, boa noite. As meninas estão nutridas ou ainda não? Hoje de novo, já deixei todo mundo nutrido para ninguém chorar e atrapalhar a nossa live, né? Então já dei comidinha para todo mundo. Rotina, é? E quando está bem nutrido, a vida está mais feliz, não é verdade? É verdade, Sophie. Se não falta alguma coisa, tanto física como emocionalmente, né? Exatamente. Então, bom apetite a todos. Eu vou jantar agora com minha família e espero que a gente ajudou, mas vai ter muito mais no blog sobre essa questão das fomes. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Orly. Tchau.